Você prefere faturar mais e sobrar menos para você? Ou prefere faturar menos e sobrar mais dinheiro no caixa? Bom gestor é aquele que, mesmo com menos, faz muito. O faturamento, ele alimenta muito o nosso ego. Cuidado com isso, porque a gente precisa ter a dimensão que o que vale é lucratividade e caixa. E hoje o tema é um tema extremamente relevante. Como a gente lida com a gestão financeira do escritório? Quanto eu preciso fechar de contrato para não quebrar? Quanto eu tenho de caixa hoje, se caso eu parasse de trabalhar? Eu duraria por quantos meses? Perguntas assim são perguntas que você se faz todos os dias, que eu me faço todos os dias, e é um dos grandes erros que muitos advogados cometem durante o seu crescimento. Se preocupam em vender mais, mas não têm a noção mínima de como gerir esse caixa e esse financeiro dos seus escritórios. Então, por isso, muito bom dia para você aqui do Instagram, bom dia para você aqui do YouTube também que está me seguindo. Lembrando, tá? Você aqui do YouTube que não me segue ainda, já vai aqui em cima, ó, clica em seguir, porque neste YouTube, este canal, a gente fala muito sobre gestão para advogados e, claro, muito crescimento, tese de crescimento. Você está chegando aqui agora no Instagram, deixe seu bom dia aqui no chat. Tá me ouvindo bem, pessoal? Tá bom para você a imagem, o áudio, a internet tá boa aqui hoje? Bom dia, Adri, bom dia, Ariel, bom dia, Fábio, Brunão, Anderson. Sejam todos aí muito bem-vindos. Pierre, fala Pierre, meu querido personal, Danúbia. Gente, hoje o tema é muito relevante. Eu quero passar com vocês aqui, não só sobre algumas perguntas que vocês têm dificuldade em responder, mas também mostrar um processo hoje do zero, ó, como a tecnologia pode nos ajudar a amparar esse crescimento e ter gestão financeira. E eu já queria até perguntar para todos vocês que estão aqui hoje ao vivo, né? Vocês têm hoje facilidade nesse tema? Seja verdadeiro, viu? Não me conte a mentira agora. Vocês sabem hoje lidar bem com o seu dinheiro do escritório? Primeira pergunta a todos vocês. Bom dia, Milton, de João Pessoa, Paraíba. Muito bom, Milton. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, Anderson, gigante do bancário também. Bom dia, Lari. Sejam bem-vindos. Hoje, você saberia me dizer quanto você precisa ter no caixa para durar aqui bons dias, se caso você quiser viver uma vida aqui, ó, ir pra praia, parei hoje. Tô doente, adoeci, vou precisar parar. Quanto eu preciso ter no meu caixa para não quebrar minha operação? Você saberia me dizer hoje? Sonali Camargo também, seja bem-vinda, minha querida. Sandy Baldo, eu sei que esse, gente, é um dos temas mais perigosos, porque a gente fala muito aqui nesse Instagram sobre marketing e vendas, e muitas vezes a gente não vem falar da coisa mais importante. O que eu faço com o dinheiro? O que eu vou fazer com o dinheiro caso eu comece a crescer? Essa é uma coisa aqui, uma coisa muito relevante, que a gente precisa debater aqui essa manhã de live de quarta-feira, porque muitos aqui se preocupam em só ganhar, fechar novos contratos, e não estão ligados em um tema específico que vai chegar para todo mundo em uma fase do crescimento. Eu sei que, para quem está começando agora o escritório, está naquele faturamento ali recorrente de uns 20 mil reais, 30 mil reais, está naquela fase em que vender é obrigação, eu tenho que vender, até porque o caixa está naquele momento de tô rico e tô pobre. Mês eu estou muito bem, mês seguinte eu estou muito mal. Esse tô rico e tô pobre, ele se cura muitas vezes vendendo mais, naturalmente. Não tem nada melhor do que vender para salvar uma empresa, né, gente? A gente sabe disso. Agora, quando começa a aumentar o seu jogo e se começa a aumentar a estrutura, naturalmente, em você nasce uma necessidade de se tornar também um melhor gestor, de como lidar com o dinheiro. Até porque as obrigações aumentam, o custo fixo da operação aumenta. Se você passa a não ter esse controle, o tombo é muito maior. E é por isso que eu já passei por isso, e muitos alunos já passaram por isso, que estão crescendo uma linha extremamente curvada para cima, uma alavancagem, só que chega um dado momento e começa a sofrer demais, ser espremido, porque o caixa não acompanha o crescimento. E é isso que eu vou falar aqui hoje também para vocês, tá? A diferença de faturamento, a diferença de caixa, a diferença de lucro. O que de fato é lucro hoje na minha operação, Guilherme? Então eu sei que isso aqui é extremamente relevante para vocês. Bom dia, Márcio. Márcio Paris, nosso novo Impactos aí. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, Caião. Prepara aquela aula para nós aí, hein, Caio? Ó, o que eu queria de um combinado com vocês, um compromisso, tá? Você aqui do Instagram, você aqui do YouTube. Pega essa live aqui. É um tema extremamente relevante, que é pouco falado, até porque poucos sabem falar sobre isso. Pega essa live aqui, já vem aqui nesse aviãozinho, ó, e já encaminha para pelo menos 3 advogados,
Porque eu sei que o tema hoje vai destravar uma consciência nova em muitas pessoas, em muitos de vocês aqui. E é a oportunidade que vocês têm de perguntar. Guilherme, eu tenho... Opa, quase caí aqui, hein, gente? Tenho dificuldade em algum tema aqui, ó. Pô, será que eu estou cobrando correto? Quanto custa a entrega do meu produto? Hoje é o dia. Pergunte para mim. Como é que faz o cálculo do CMV, do custo do produto? Estou aqui hoje, pessoal. Então, manda essa live aqui para pelo menos 3 advogados, porque eu tenho certeza que isso vai destravar alguma coisa que ele queria perguntar, mas não tem para quem perguntar. Eu estou aqui hoje para responder. Outra coisa importante, tiver alguma perguntinha, mandem aqui ó, nesse balãozinho, tá? Já curta a live para entregar para mais pessoas e já manda aqui ó, sua perguntinha aqui ó, no balãozinho, porque eu vou ler todas elas até o final da live, tá? Lembrando muito claramente vocês que... Pode virar aqui, Gu, para mim, por gentileza. Hoje, nosso tema central é financeiro, crescimento, tese de crescimento, não só se preocupando em vendas, mas se preocupando com a parte financeira também. E aí uma coisa muito importante. Todo mundo fala aí, né? Faturamento é vaidade, faturamento é vaidade. Mas por que faturamento é vaidade? Então, primeira pergunta que eu deixo para vocês. Afirmação, na verdade, né? Faturamento, ele alimenta o nosso ego. E quem paga as contas da empresa, de fato, é o caixa. Mas por que faturamento é vaidade? Porque naturalmente a gente vai ver em vários grupos de advogados, vários ambientes que o cara fala, eu estou faturando R$1 milhão, eu faturo R$100 mil. Mas de fato, quanto que daquele dinheiro entra no caixa? Por isso que a gente fala que faturamento é vaidade, porque a gente grita muito isso. Eu não quero que você trate o faturamento somente como ego, tá? Porque eu sei que faturamento também, vou até pegar outra canetinha aqui, ó, é um indicador de crescimento. Se eu estou crescendo, naturalmente meu faturamento vai estar crescendo também. Mas, aí eu te pergunto, você prefere hoje, e me responda com sinceridade, tá, gente? Até virar a câmera para mim aqui, ó. Aí, valeu. Pode deixar, pode deixar. Você prefere hoje faturar horrores de dinheiro e ter uma margem que sobra menos para ti, no seu caixa, para o seu bolso? Então, exemplo, eu faturo aqui R$1 milhão e me sobra R$150 mil, por exemplo. Me sobra 15% do que eu faturo. Ou você prefere faturar 500, mas sobrar, por exemplo, 40% de 500. Ou seja, dá uma margem e sobra mais dinheiro no caixa. Pergunta sincera para vocês, tá, gente? Você prefere faturar mais e sobrar menos para você? Ou prefere faturar menos, com uma estrutura mais enxuta e sobrar mais dinheiro no caixa? A pergunta é meio óbvia, né? Mas eu faço essa pergunta para vocês porque também é sobre tese de crescimento. Tem gente que em um momento do crescimento vai estar faturando mais e sobrando menos porque está investindo no negócio e está construindo pilares de sustentação sobre o seu crescimento. Então, dá para entender, às vezes eu estou lá naquele momento de faturando R$100 mil, mas eu estou deixando, cara, 70, 80 mil reais de despesas, porque meu marketing eu estou gastando muito. Então são teses, mas sem dúvida nenhuma, como a Sandy falou, eu opto sempre por ter mais lucro, mais lucratividade, ter mais sobra para mim, porque até porque eu tenho uma empresa para botar dinheiro no meu bolso no final do ano. Eu não quero ter uma empresa somente por luxo, somente por vaidade, que é o que muitos hoje estão brigando na advocacia, né? Porque pensa o seguinte comigo, hoje a gente vive um momento da advocacia onde faturar milhões de reais e ter equipes absurdas de grandes é um ego também. A gente sabe disso. Sabia, gente, que eu já, em um momento do meu crescimento, estava contratando assim, de maneira assim, louca, porque eu queria provar que eu era um bom gestor. Eu já tive isso já. A vaidade de achar que vou ter uma operação muito grande e logo eu sou um bom gestor. Cara, não é isso. O bom gestor é aquele que, mesmo com menos, com pouco, faz muito. Como você administra o teu time para ele ser mais produtivo, como você administra o seu dinheiro para sobrar mais, é significado que você é um bom gestor. Então, se você olhar agora para o seu colega ao seu lado ali, ó, e falar, cara, ele tem uma equipe de 300 pessoas e ele fatura a mesma coisa que eu faturo com 100 pessoas, você é muito melhor gestor do que ele. Só que você não se enxerga, porque os números impressionam demais. Então, uma coisa que eu quero bater para a gente iniciar essa live aqui ó, com o pé direito é o faturamento, ele alimenta muito o nosso ego. Cuidado com isso, porque a gente precisa ter a dimensão que o que vale é lucratividade e caixa. E eu vou explicar para vocês a posição e o significado de cada um deles
para que vocês tenham essa dimensão também na sua cabeça. Olha aqui a Sandy, ó. Eu mesmo tenho vários colegas que são assim. Compete para ver quem tem mais colaborador e quanto o escritório é grande. E isso não leva a nada. Para eu pensar aqui... A Sandy é foda, né? Para eu pensar... Já até mandou live para ele, Sandy, boa. Para eu pensar aqui que a gente vive num mundo de tecnologia. Então, significa que quanto menos pessoas com mais tecnologia, naturalmente eu vou ter um crescimento com mais lucratividade. Porque tecnologia veio para isso. Aqui, ó, vou mostrar inclusive hoje como é que eu faço a parte financeira com uma tecnologia. Só que eu preciso quebrar esse grilhão mental que você tem sobre achar que volume, esse número aí realmente é uma coisa importante. Então, ó, primeira coisa aqui, o faturamento, ele apenas alimenta o ego e o caixa é o que alimenta a sua empresa. E aí eu quero fazer 3 perguntinhas para vocês antes de iniciar aqui o nosso conteúdo mais denso, tá? Quanto você precisa vender para não quebrar hoje? Primeira pergunta, quem saberia responder isso aqui? Quanto você precisa vender para não quebrar? Sejam sinceros. Quem aqui hoje? Sim, Guilherme, eu sei. Ou não, eu não sei, Guilherme. De verdade, eu não sei quanto eu preciso vender para não quebrar. E aqui vocês reparam o seguinte, ó. Quanto que eu preciso vender, né? Não coloquei quanto eu preciso faturar, ou quanto tem que levantar de receita. Não, de vender. Modo geral, tá? Você saberia dizer? Como é que tá o chat aí? Quanto você teria que vender para não quebrar? Segunda pergunta, um pouco mais aqui agora profunda. Quanto custa a entrega do seu serviço? Então imagina o seguinte, quando você olha aqui o que você faz, e lembra, né, que eu gosto sempre de entender como produtos, né? Nós temos hoje são produtos no escritório, como se fosse a prateleira aqui de produtos, que é a mesma coisa que o nosso serviço. Só que, para entregar isso aqui, eu tenho um cálculo que eu faço, que ele é formado por quanto eu paguei para adquirir o cliente, que é o CAC, quanto que eu gastei para vender para esse cliente aqui, que é meu time comercial, ou no caso, qualquer outro custo. Quanto, e aqui está a cereja do bolo, tá? Qual é o meu custo para eu entregar o serviço? Porque eu tenho aqui a parte jurídica, a parte aqui tecnológica. Tudo isso aqui é para quem sabe responder. Quanto custa a entrega do seu serviço? Mas, Guilherme, eu não sei, meu serviço dura 12 meses, 16 meses. Não tem problema. Quanto custa mensalmente para sustentar essa operação? Porque muitos de vocês aqui já cometeram o erro de precificar errado, porque pega um processo lá que parece lindo, né? O fechamento dele tá lindo, mas ele dura 3 anos. Aí você vai lá e cobra 5 mil reais para entregar um processo de 3 anos. A conta não vai fechar. Porque você tem que entregar isso. Agora, imagina um empilhamento. Porque aqui eu vou ensinar para vocês previsibilidade. Previsibilidade pressupõe que você venda todos os dias. Ou venda mais todos os meses. Como você vai sustentar esse crescimento, se ele for um crescimento esticado, né, alavancado, sendo... Deixa eu fazer um gráfico aqui, ó. Como é que você vai sustentar esse crescimento aqui, fechando mais, sendo que quanto mais você fecha, mais você tem que entregar. Tem um custo de operação. Então, saber responder isso aqui, e vira para mim por gentileza aqui, que eu vou aproveitar para beber uma aguinha aqui também. Saber entender isso aqui, quanto custa a entrega do seu serviço, pega uma água por gentileza para mim, tá aqui eu acho. É extremamente relevante para vocês. Quem aí sabe quanto custa o processo? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui. Bom dia. Meu foco é lucro, a Dani colocou. Boa, Dani. Bom dia, Ellen. Mirelle tá por aqui também, obrigado, viu? Boa. Sabe quanto custa hoje o seu serviço? Pois é. O silêncio ele pressupõe muitas coisas, né? Uma delas é que vocês não sabem responder essa pergunta. Imagino. E por último, quantos meses... Ó, 2 mil reais. O que seria 2 mil reais aqui, José? Vou achar aqui. Quantos meses dura o seu caixa caso você venha parar de vender? Ó, o Edu colocou, não tem ideia. Eu sei. Isso é uma pergunta que ela abre um abismo. E por isso nós estamos aqui nessa live de hoje, tá, Edu? Fique em paz. Pode virar para mim, Hugo. Então, gente, para a gente começar aqui, é muito importante que vocês entendam que quando a gente fala de gestão financeira,
E pode perguntar, tá, pessoal? Sei que o tema hoje é complexo, naturalmente, o silêncio aí vem por causa da complexidade, né? Quando eu olho aqui, como se fosse um iceberg, né? Então imagina que eu tenho aqui o mar, aqui em cima, vou até desenhar azulzinho, ó. O marzinho aqui, ó, o mar bonito que eu desenhei aqui, ó, pra vocês, ó. Então eu tenho um iceberg aqui gigante. Quando eu olho para esse iceberg, eu olho aqui essa parte de cima que é visível, o que a gente tem aqui representado? De fato, são os números mais básicos, né? É o básico da gestão financeira, que é quanto eu gasto, que é meu custo fixo, meu custo variável e, claro, quanto eu vou estar aqui botando no meu caixa, quanto eu vou vender, barra faturar, barra colocar no caixa. Esse aqui é o básico, que é o que você deveria olhar todos os dias na sua operação. Se você hoje tem uma operação aí que não está tão grande, olhar esse básico aqui é obrigatório. O problema é que muitos de vocês não estão fazendo nem a função obrigatória, né? Olhar o caixa todos os dias. É uma rotina, tá? E o caixa é aquilo que você tem em conta para gerar um negócio. Porque pense comigo, se eu faturo aqui hoje por mês, vamos imaginar que é o seguinte, ó, a Sandy, como ela acabou de falar aqui agora, ela vai lá e ela fatura 100 mil reais por mês. Só que ela faturou 100 mil reais vendendo 10 contratos, ou seja, 10 contratos de 10 mil reais. Só que quanto ela colocou no caixa? Essa é a pergunta que eu quero entregar para vocês de bônus aqui, uma resposta que vai mudar a sua trajetória. Desses 100 mil reais aqui, a Sandy colocou, por exemplo, vou colocar aqui, 20 mil reais de caixa. Ou seja, 20% do que ela fechou. Então, esse dinheiro aqui vem para o caixa dela. E o restante do faturado vem para os boletos que ela vai receber no futuro. Então, vamos botar aqui, ó, 10 vezes de 8 mil reais, né? Que é o que sobrou aqui dos 100 mil reais. O problema é que, muitas vezes no crescimento, a Sandy aqui, ela vai ter um problema porque ela tem um custo fixo. Tá vendo aqui, ó, o básico? Ela tem um custo fixo para arcar e tem um custo variável. O custo fixo é aquilo que, de fato, não vai mudar muito, mesmo que você estiver crescendo bastante. Que é o aluguel, despesas com água, energia, despesas aqui, vamos colocar a folha salarial. São despesas ali fixas que tu vai ter sempre, ou seja, que você vai ter sempre que custear. Então, vamos imaginar que a Sandy, ela tem uma despesa fixa já de 30 mil reais, ela está alavancada. 30 mil reais, ixi, esse cliente aqui já era. 30 mil reais. Então, conta de padeiro do nosso iceberg, tá? Os 20 mil reais dela, paga o custo fixo dela do mês? Não paga. E aqui mora um perigo muito grande. Nem sempre aquilo que você vai vender, porque a Sandy vendeu 100 mil. Pô, Guilherme, a Sandy vendeu pra caramba. Só que para vender os 100 mil reais, ela gastou também. Lembra, um dos custos é o quê? Marketing. Então, ela tem custo aqui de marketing, ela tem custo aqui comercial, custo de entrega, enfim. Então, a Sandy, para bancar esse crescimento aqui, ela não fecha a conta. E aqui nasceu um perigo muito grande que eu vi para alguns advogados que fizeram aqui bancar o superendividamento. Quem aqui viveu essa época, por exemplo? Onde os contratos eram muito volumosos, mas fechava em 14, 16 vezes em parcelas. E aí, tu tinha lá, às vezes, um escritório que faturava 300, 400 mil reais, só que não tinha muito volume de caixa. Porque desse valor vendido aqui, a receita era menor que 20%. Muitas vezes a receita era menos de 10%. Então a pessoa vendia 100, mas botava no caixa naquele mês 7 mil reais, 10 mil reais. E aí ficava com um buraco naquele mês de 20. Ah, mas Guilherme, você ensina que boletos empilhados é o sonho de consumo de muitos advogados. Sim. Naturalmente, os boletos vão se empilhando, né? Então, são 8 mil desse mês de agora, 8 mil do outro mês, vão empilhando. Só que até lá, pode levar 6 meses, 7 meses para ter um empilhamento sustentável. E às vezes você não tem um até lá. Então, por isso que você precisa hoje pegar esse nosso... Vamos navegar comigo aqui, tá, gente? Esse marzinho aqui, ó, e enxergar essa noção básica. Quanto eu preciso vender para custear a minha operação de maneira fixa? E entender quais são os meus custos variáveis.
Se eu vender mais, quanto que vai subir essa minha linha de variável? Porque, ó, vou fazer um gráfico para vocês aqui, ó. Um gráfico pequeno. O custo fixo, ele vem numa linha meio linear. Custo fixo. O custo variável, ele tende a acompanhar o crescimento do seu faturamento. Aqui é variável. E aqui, ó, é o faturamento. Por quê? O variável é quanto você investe em marketing para ter mais retorno, quanto você paga de comissão para o vendedor. Se você tem aquele erro grave que muitos cometem de dar porcentagem a advogado, é a linha que você dá a porcentagem para o advogado que está trabalhando contigo no jurídico. É por isso que eu falo, quem joga porcentagem para advogado tem esse variável aqui extremamente próximo ao faturamento. E por isso que quebra negócio. Porque o cara começa a vender bem e naturalmente ele tem que pagar o custo para entregar o produto. E aí ele vai encostando essa linha de crescimento. Enquanto o custo de entrega ele deveria estar aqui, ó, no custo fixo. Mais tranquilizado. Mas aí o advogado tem medo de pagar fixo, né? É doloroso falar isso, mas tem medo. Porque ele não acredita no negócio dele. Ele não acredita e sabe do potencial do negócio dele. Então, volta para mim aqui no nosso caso aqui da Sandy, ó. E a Sandy é um caso hipotético, tá, gente? Isso aqui é um gargalo de muitos de vocês. Eu preciso saber quanto que de fato eu vendo, para quanto eu coloco de receita no caixa e quanto que está parcelado. Isso vale para qualquer tese de crescimento na advocacia. Mas, Guilherme, eu faço previdenciário, trabalhista, eu tenho um alvarás. É a mesma coisa. Porque aqui tem um problema maior ainda, né? Que em vez de investir, de colocar 30 mil no caixa, você que faz aí prévio trabalhista, você vai colocar o quê? Nada no caixa. Muitas vezes você, a maioria das vezes, né, do seu produto de êxito, você vai ter aqui o quê? Apenas fechamento. E olha aqui a diferença, ó. Fechamento é o contrato que pegou assinatura. Faturamento é quanto eu vendi de porção total, entre entrada, êxito, parcelamento. E receita, caixa, é aquele que entra no caixa de maneira imediata. E caixa, né? Vamos botar aqui, receita que entra no caixa imediato. E caixa é aquilo que protege o seu negócio. Porque é com esse dinheiro no caixa que você gira o negócio. Você paga a folha do mês, você paga as despesas, paga o imposto. E muitos de vocês estão crescendo, mas não estão juntando dinheiro dentro do caixa. E aí essa conta vai chegar. Por quê? E se todos os seus boletos caem no dia 20 e todos os seus colaboradores você paga dia 10? Esses 10 dias aqui, você não vai pagar colaborador? Você vai atrasar com todos eles? Você não está protegendo o seu caixa, que é o que dá o fôlego que sustenta a sua operação. Então, vira para mim aqui, Gu, que eu vou aproveitar para beber uma aguinha aqui de novo. Estão me acompanhando bem? Estão me entendendo aí, gente, o raciocínio? Tá complexo? Ó, aqui o Vitão, aqui dá um oi, Vitão. Fala aí. Nosso head de marketing aqui, ó. Tá complexo para você hoje? Fala para mim aqui agora. Deixa eu ver aqui agora como é que tá o chat. Quem aqui já rodou uma tese de produto ou serviço na advocacia que percebeu que estava entrando numa enrascada? Porque esse caso aqui que eu relatei agora, essa análise de caso, é uma análise de caso que eu vivi. Eu vendia superendividamento. Quando eu percebi, eu tinha faturamento, faturando 500, 600 mil reais por mês. Só que o dinheiro não vinha. Por quê? Além de ter... Opa, ficou baixo para mim. Além de ter pouco retorno no caixa daquele dinheiro, eu estava vendendo muitos contratos e tinha inadimplência. Então, eu vou mostrar isso aqui agora, o que eu vivi, tá? A Sandy falou aqui agora, ó. Eu só percebi porque tu falou pra mim. E exatamente, essa é a visão, Sandy, dessa live de hoje. É mostrar uma realidade que muitos de vocês vão viver ou estão vivendo, mas não se atentaram a isso ainda, tá? E assim, ó, tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou usar um caso concreto meu, tá? Que foi essa minha questão com superendividamento. Mas eu quero que vocês levem, até que se você faz aí hoje êxito, que não tem diferença. Se você faz êxito, o segredo para arrumar isso é o mesmo segredo que faz para bancário, para empresarial. Quando se fala em financeiro, se fala em estrutura de caixa. Porque o grande mal de quem faz êxito é o seguinte, o cara vai trabalhando, daqui 6 meses cai o alvará dele. Aí cai o alvará, o que ele faz? Aí ele compra o carro do ano, aí ele pega o dinheiro e gasta com a esposa numa viagem. Então,
a sabedoria do que fazer com o dinheiro para construir o caixa não é executado. E aí mora o perigo para qualquer um que roda, tanto produtos aqui com honorários iniciais e parcelados, quanto para alvarás, quem faz aqui êxito. Deixa eu ter uma perguntinha aqui, ó. Ó, pergunta do Anderson. É uma pergunta que eu já ia responder, tá, Anderson? Mas eu vou tentar antecipar aqui para vocês enquanto eu bebo água. Qual que é? Quantos meses de caixa guardado é saudável? Se você quer um crescimento mais arrojado, faça 3 meses de caixa. Por que mais arrojado? Porque naquele momento você vai ter que reinvestir muito no negócio para crescimento. 3 meses é um valor, uma quantidade aí que é interessante. Se você é um cara mais estável, que gosta de resguardar seu negócio, que está no momento já tranquilo, de maturidade de negócio, não precisa mais investir tanto para crescer, já tem os seus pilares montados, já tem equipe montada, tecnologia montada, 6 meses é um prazo também já super, super, super tranquilo para o seu negócio. Tem gente que vai chegar num momento natural que está crescendo muito. Então o cara vai ter 12 meses de caixa. Beleza. Aí ele pega o dinheiro do caixa, investe em outras aplicações, põe o dinheiro para rodar. Mas para você que hoje na minha live que está construindo o negócio, pega isso, de 3 a 6 meses. O que muda de um para o outro é quanto você tem aptidão de reinvestimento no próprio negócio. Então, Anderson, vocês estão crescendo muito, estão uma linha, uma curva de crescimento. Vocês vão ter que investir em equipe, em montar time comercial. Naturalmente, não fique preso, não, eu tenho que ter 6 meses de caixa. Você pode te aprisionar numa ideia que vai atrapalhar o seu próprio crescimento, a sua tese de crescimento. Então, 3 meses é um prazo hoje sustentável em que, por mais que dê alguma coisa errada, como é uma operação pequena, você consegue pivotar e se mover rápido o suficiente para poder restaurar o seu negócio. Tá? Então, de 3 a 6 meses de caixa. Já guarda essa pergunta aqui do Anderson, porque eu vou entrar um pouquinho mais ainda em caixa com vocês, tá? Vira para mim, Igor. E aí o ponto importante. Isso que o Anderson colocou aqui agora, de ter caixa, é justamente essa questão... Opa, cadê? Deixa eu pegar meu canetão aqui. Esse iceberg que a gente estava aqui analisando conosco no início da nossa live, ó. Então, no nosso início do iceberg, qual que é o básico? O básico é custo fixo, custo variável, vender, faturar, olhar para o caixa todos os dias, entender quanto que é meu prolabore, porque isso aqui arrebenta, né? Operações, não saber quanto de fato tira para você pessoalmente. Esse é o ponto do iceberg. Ah, mas Guilherme, tem gente aí que se atrapalha, porque eu tenho um controle bacana, eu sei de fato todo mês quanto que eu tiro, e se eu faturar um pouquinho mais, eu tiro um pouquinho mais, enfim, quanto sobrar no caixa. Só que muitos alunos, eu já peguei aqui o caso de o cara bate R$1 milhão de faturamento. Isso aqui é um caso real, tá, gente? Lembra ter como fosse hoje. 890 mil reais de faturamento no ano. E aí chegou comemorando, pô, Guilherme, consegui. E aí ele estava travado para bater 1,5 milhão. A meta era 1,5 milhão. Aí eu falei, cara, me manda o seu DRE aqui. Deixa eu olhar o seu DRE para ver o que você gastou no ano passado. E para você que não sabe o que é DRE, fique em paz, tá? Você que é meu aluno vai saber. Ou deverá saber porque tem material na plataforma, né? Aí ele manda o DRE dele para mim. Aí eu pego, falei, cara, você quer atingir 1,5 milhão, né? Beleza, mas você vai ter que investir no seu negócio. Você não tem caixa nenhum. Você faturou 890 mil reais e não tem caixa. E o pior, tá? Você não tem caixa porque ao olhar o DRE dele, ele pegava tudo como salário dele. Então ele tinha uma operação lá, deixa eu até fazer o cálculo aqui, tô sem calculadora, né? Tinha uma operação lá mensal de valor X, só que 90% do custo dele mensal era com ele mesmo. Ou seja, ele não juntou um caixinha para poder reinvestir. Ele não teve um controle de juntar um caixa para não quebrar, igual o Anderson perguntou aqui agora. Quantos de nós aqui estamos nesse momento atual de ser o maior gargalo do próprio negócio? 90% do custo da operação ser você mesmo? Aí você me fala que você quer crescer? Não vai crescer. Ah, vai bater R$1 milhão. Beleza. Vai ter a melhor casa do bairro da cidade. Beleza. Mas a sua empresa vai ser sólida? A sua empresa vai crescer para que você tenha 3 casas no bairro da cidade? Para que você tenha mais que a casa da cidade? Você tenha a casa na casa de praia? Você tenha o carro do ano? Não vai, pô. Porque você é o gargalo da operação. E foi isso que eu falei para ele, nós ajustamos isso. E passamos a entender que ele tinha que ter um prolabore e, ao final do mês, ele ia pegar 1/3 do valor que sobrou e ia botar no caixa para proteger o caixa dele, para fazer uma gordurinha. 1/3 ele ia fazer
um reinvestimento, então vou botar aqui investimento, e 1/3 ele ia botar no bolso dele. Ah, mas meu Deus do céu, eu vou viver com menos. Falei, cara, você vai ter que viver com menos no começo aí. Você acredita no negócio? Está disposto a crescer? Quer bater esse 1,5 milhões de reais esse ano? Você vai ter que botar tecnologia, meu irmão. Vai ter que investir em equipe. Você vai ter que se adequar com as suas contas pessoais. Então, essa estrutura estratégica, tá? É aqui, ó. É o que muitas pessoas não enxergam no iceberg. Estratégico. Isso tudo errado, estratégico. Enfim. Essa postura aqui de olhar o dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe para si é o olhar estratégico, que está aqui, ó, no nosso iceberg, que muitos não têm noção do que é. Como é que eu olho para os números do meu produto vendido e entendo qual que é o CMV do meu produto? Qual que é o custo para executar esse serviço para algum cliente? Qual que é a minha estratégia para poder acumular caixa nos próximos meses? Qual que é a minha estratégia de crescimento diante de uma série de coisas que eu tenho que construir aqui hoje? Esse é o olhar estratégico. E ele é a etapa 2 da minha camada. Então, a etapa 1 é a parte básica, a etapa 2. Por que eu fiz o iceberg? Porque a pontinha final do iceberg, gente, é o maior gargalo no que tange essa história que eu contei. Aqui é onde mora o seu eu. Como você lida com o dinheiro, a sua identidade, as suas crenças, as suas limitações por criação dos seus pais quanto ao dinheiro, como você relaciona com esse dinheiro. E é uma conversa muito mais profunda do que uma live hoje aqui com vocês de gestão financeira. Mas eu quero dizer o seguinte, hoje para a live, olhar para o topo do iceberg é muito importante para você. Naturalmente, quando vocês aqui ingressam comigo, a gente faz um trabalho estratégico, como a Sandy falou, né? Eu falei para ela isso, olha, seu olhar estratégico é esse. E em alguns casos a gente faz um trabalho também da identidade. Porque muitos de vocês não conseguem se relacionar com o dinheiro de maneira correta. Começa a ganhar um dinheirinho e aí sobe o patamar. Eu atendo hoje endividados no meu escritório. Eu sei que alguns de vocês aqui atendem também. Qual que é o mal do médico e o mal do advogado? É que nós somos, infelizmente, muito vaidosos. Pô, os caras chamam de doutor, cara. A gente é doutor. Como eu, doutor, não vou andar na estica do carro do ano? Veja bem, eu, doutor Guilherme, não vou andar bem? Pô, meu vizinho, que nem é doutor, ele tem um carro melhor que o meu? E é aí que mora o perigo no que tange a parte financeira para o seu crescimento. Porque aqui é muito sobre esse eu, entender quanto você quer, o que é suficiente para ti, como você administra o dinheiro, se você administra para provar algo para alguém ou para provar algo para si mesmo. Tudo isso aqui é na pontinha desse iceberg aqui, ó. E é por esse motivo que muitos médicos quebram ou estão endividados hoje. Porque muitos advogados não conseguem crescer ou estão endividados hoje. Porque começa a ganhar um dinheirinho e já acha que tá, né? Que já é o velho da lancha. Não dá, pessoal. Não dá. Até porque se o seu eu não for bem curado aqui, naturalmente você não vai ter uma visão estratégica e muito menos operacional do seu dinheiro. Por isso que eu falo, tudo começa na identidade. Como você lida, quais são as crenças que te levaram até hoje. Muitos de vocês cometem esse erro que eu falei agora, ó, de pagar variável para advogado e deixar uma linha de variável muito próxima à linha de crescimento, porque tem medo de pagar fixo. E por que vem o medo de pagar fixo? Medo de quebrar. Uma crença limitante, que não acredita no próprio negócio. Ah, mas Guilherme, eu faço aqui hoje prévio e eu não tenho uma estrutura hoje de caixa. Mas, cara, se todo dia você vender, todo mês você vender 30, 40, 50 contratos todos os meses, quando virar a sua safra, você vai estar bombando em grana, você não vai ter medo nenhum disso aqui. Então, hoje, o que você poderia fazer? Investir no negócio. Pega um dinheiro, um recurso próprio de algum teu que tu guardou, pega um dinheiro do banco, um capital de giro, investe no negócio e traciona ele até ele virar, fazer o break-even, que a gente fala. E depois fazer o payback. Agora, você não enxerga isso porque a forma como você relaciona com o dinheiro é muito ruim. Esse é um problema muito sério. Vira pra mim aqui, Gu. Deixa eu olhar como é que tá o chat aí. A Ellen colocou, ó. Acho que ele tá descrevendo a minha vida. As verdades da manhã sobre ego. É isso aí. Essa live que tá tipo, café com seu pai, mexendo no ego do advogado. Vocês são demais, né, gente? Vocês são demais.
Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu aproveitar, pegue a sua água e seu café aí, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui para mim, obrigado. É uma dose aquela dose matinal de pancada, né? Deixa eu ver aqui o meu chat, cadê? Eu tô com 24 meses de caixa, acho que exagerei então. Você exagerou, Edu. Você é o cara que tem que trabalhar essa parte aqui da identidade. Com muito medo de reinvestir no negócio. E é natural, né? O Edu tá em crescimento, o caixa que ele precisa para sustentar a operação dele ainda é menor. Mas mesmo assim, 24 meses é muito, Edu. Tem dinheiro aí para reinvestir. A Sandy colocou, estou chegando no terceiro mês agora, muito bom. A Ellen colocou, eu sou o gargalo da operação. Como organiza isso? Deixa de pagar as contas pessoais, vai fazendo isso de forma gradativa, qual o melhor caminho? Ellen, vai crescendo, step by step que eu falo, né? Passo a passo, faturando mais. E natural, se você precisa mudar o seu patamar de vida agora pessoal, tem como mudar, reduz um pouco o seu patamar de vida agora para você reinvestir no negócio. Mas não há cura melhor do que vender mais também nesse momento do seu escritório. Porque o seu escritório agora está nesse momento de sobrevivência. Você precisa vender. Você precisa vender mais. Então começa a entender quanto a sua vida agora pode se acomodar um pouquinho mais ali e quanto você vai reinvestir no negócio para você fechar mais contratos. O seu direcionamento do escritório hoje é quanto que eu vou investir de talvez variável, que é meu marketing, meu tráfego pago, para poder fechar mais contratos e por consequência botar dinheiro no meu bolso no final do ano, no final do mês. E já delimita um salário teu, um custo teu de operação, que é o teu prolabore, vamos dizer assim, né? Então, para tu não misturar o que é pessoa física e pessoa jurídica, que é um erro muito grande, né? Qual o tipo de investimento? Cláudia, depende. Depende do seu escritório hoje. Eu não conheço o seu escritório muito bem, doutora Cláudia, mas você pode colocar investimento em tecnologia, investimento em educação, investimento em equipe, investimento em sede, investimento em, exemplo, né? Quando eu vou montar uma operação hoje para alguém, o que eu faço? Eu já coloco mais ou menos quanto ele vai gastar. Então, eu vou botar uma operação hoje do zero previdenciária. Tu vai gastar aqui em torno nos 3, 4 meses 30 mil reais, 40 mil reais para voltar em 6 meses em torno de esse retorno desse valor que você investiu e depois ficar sobrando esse dinheiro para ti, né? Para ter retorno mais ou menos ali de 60, 100 mil reais mensais. Ou no bancário, você vai botar 50 mil reais hoje em 3 meses e depois também tem um retorno disso aqui ao longo de 3 a 6 meses. Enfim, então depende, tem que entender como é que é a sua estrutura hoje e readequar ali os seus investimentos. E claro, para quem está muito grande, né? Exemplo, eu aqui agora. Eu estou no momento em que o meu dinheiro que sobra eu reinvisto em outros negócios. Eu tenho 6 empresas no grupo hoje. E tenho outras coisas que eu invisto também. Por quê? Hoje, a minha estrutura ela foi se adequando de uma forma com que todo investimento a mais, eu nem faço tanto na operação mais. Porque já tem um pilar montado de crescimento, uma tese de crescimento bem construída. Mas eu reinvisto em outros negócios. Eu coloco um negócio X, Y, Z, tecnologia, enfim. Depende do seu momento atual. Boa demais. Acho que está escrevendo a minha vida. O Pedro Pérez, E para quem precisa do caixa do mês para pagar todas as contas, mesmo diminuindo tudo? Venda mais, Pedrão. Venda mais. Pergunta que eu faço para o Pedro e para a Ellen, né? Quanto vocês vendem por mês hoje? Porque isso aqui, muito naturalmente, deve ser menos do que deveria. Por isso estão travados no crescimento. Então, vou até desenhar isso aqui para vocês, tá? Escreve no chat, se vocês ficarem à vontade para escreverem, pode escrever, que eu analiso o seu caso aqui já no ao vivo, tá? Vira para mim aqui, Gu. Vamos desenhar aqui, Pegar isso aqui, né, pessoal? As camadas da gestão financeira. Fiquem atentos a elas. Vender muito pode te quebrar, como eu trouxe o caso aqui do que eu passei, né? Não sei se nem vai dar tempo para poder analisar esse caso, mas vou pegar o caso aí dos colegas que estão precisando de ajuda, tá? Então, vender muito pode quebrar. Como é o caso aqui que eu analisei o do produto superendividamento, né? Mas não vender vai te quebrar. Olha a diferença das duas sentenças aqui, viu, gente? Uma é condicional. Pode te quebrar. Vender muito pode me quebrar. Agora, não vender vai me quebrar certeza. E por isso que eu falo, por que eu falo isso aqui para vocês? Porque no caso aí de muitos que estão aqui, Guilherme, mas eu não consigo montar meu caixa porque meu
Minha parte pessoal é, cara, como é que eu vivo daí? Porque tenho certeza que no caso de vocês estão vendendo pouco para a operação que vocês querem construir. E aí qual que é o gargalo? Eu tenho que resolver o produto que eu vendo e o canal de aquisição de clientes. Acertando isso aqui, naturalmente, eu vou vender mais. E do que eu vender, eu vou pagar a conta, né? Custo fixo. Vou pagar o variável. Me pagar, eu, e reinvestir. Porque isso aqui é o trabalho natural de quem está na etapa de escritório chamada identidade. Que é uma etapa onde vocês precisam vender, porque senão o negócio não funciona. Quem aqui conhece minha metodologia sabe que, como é que eu trato vocês aqui hoje? Se eu tenho 3 tipos de etapas naturais de crescimento. A etapa de identidade, ordem e de progresso. Cada uma delas representa uma etapa, um momento do escritório. A identidade é o momento em que eu estou verificando qual que eu vou vender, qual que é a minha tese de crescimento, o que eu vou fazer de serviço, como é que vai ser minha entrega, qual que é o meu DNA do escritório, minha visão. É aqui, ó, a ideia de negócio, né? Mas também a identidade é o momento em que você acerta a ideia de negócio e começa a ficar na fase de sobrevivência, que é o que muitos de vocês aqui estão. Que já tem a ideia de negócio, sabe o que vende, sabe qual canal vão adquirir clientes, agora estão vendendo. E aqui, na sobrevivência, é a fase tô rico, tô pobre, você tem que vender muito. Ou vender mais. Se o dinheiro não está sobrando para pagar suas contas pessoais, venda mais. Ah, mas Guilherme, eu vendo 6 contratos por mês. Cara, só se você for fazer aqui realmente um high ticket empresarial. Igual aqui, a gente fecha contrato de 100 mil reais de honorários. Beleza, se eu vender 6 de 100 mil reais, dá 600 mil reais. Agora, você vende ali, às vezes, prévio, vende alguma coisa de consumo, enfim, em que o ticket é de 10 mil reais, você tem que vender mais, pô. Você tem que ter previsibilidade. A previsibilidade vem na venda recorrente. Tem que vender mais. Então, só vou romper para outra fase aqui, que é a etapa de ordem, que eu falo que é o negócio aqui está em tração, ou seja, já acertou já bem o caixa, já acertou a venda, quando eu tiver isso muito bem certo. Na fase de tração, que é aquela fase que já passa de 50 mil reais recorrentes, é a fase onde tu está tracionando aquilo que já deu certo, aqui na identidade, e está continuando fazendo aquilo lá. Faz todo dia, acerta o seu investimento, faz todo dia. Enfim, para até chegar na maturidade, né? E aí, etapa por etapa. Agora sim, vira para mim aqui a câmera. Deixa eu ver se já trouxeram a resposta. O ponto é, qual é a fase que vocês estão vivendo? Porque a fase que vocês estão vivendo, ó, tô nessa, né? Ó, tô rico, tô pobre. Pedrão, é isso aí, cara. Essa fase agora tua, de tô rico, tô pobre, você tem que vender, cara. Você quebra a bolha da etapa vendendo. Tem que ter o básico do financeiro, para não se atrapalhar, porque, pô, você está misturando conta pessoa física e jurídica, tu não tem clareza de quanto realmente sobra no seu caixa, mas tem que vender também. Senão não vai conseguir sair dessa etapa, tá? Então, fala para mim, Pedrão, o que você vende aí hoje? Quando eu entrei no ecossistema, eu estava antes da identidade, é verdade, Sandy. Era 2,5, né? A Sandy, gente, se não me engano, estava fechando aqui por mês 2,5, algo assim, 5 mil reais por mês. Hoje está batendo 100 mil reais. Mérito total teu também, né, Sandy? Voando. Ó, lembrando o seguinte, gente, quem aqui tem dificuldade em enxergar qual que é o custo do produto, o custo da entrega, quem tem dificuldade aqui em fazer essa parte básica financeira, manda aqui embaixo 007, que quando minha equipe entrar em contato contigo, eu vou pedir para ele levar uma planilha com você na reunião, que já faz esse cálculo de serviço, esse custo de serviço. Tá? Então já manda aqui 007 aqui embaixo, para você já também ter acesso a essa planilha. E você que é meu aluno, eu vou mandar no grupo de vocês, tá? Todos os meus alunos aqui, fiquem em paz. A gente vai mandar essa planilha aqui, ó. Vitão, tá na sua missão, tá, Vitor? Aqui, ó. Vitor, tô falando de você, ó. Mandar a planilha pro pessoal no grupo dos alunos, tá? Fechou? Boa. E para quem não é aluno, escreva 007 aqui, que a equipe vai te chamar. Aqui, ó. Dívidas bancárias. Boa, tem uma perguntinha aqui, né? Vou ler aqui, já apareceu, ver aqui, ó. Dívidas bancárias e TOI. Ó, ou seja, dívida bancária, Pedrão. Tem muita tese de crescimento aqui que são os meus alunos estão fazendo agora, que tenho certeza que você bem direcionado ali, 3 a 6 meses, tu vai ter uma rampagem já absurda de crescimento. Foi o que a Sandy fez, tá? Ela saiu de 2,5 para 100 mil reais. Isso é uma tese.
dentro do bancário. Então, abandona o TOI aí, acho que você não vai precisar dele mais, vai para dívida bancária e entre em contato ali no 007 com a equipe, que tem certeza que vai mudar a sua trajetória. Tá? Ó, pergunta aqui do nosso colega Marvin, é isso? Cadê? Marvin Gomes, isso. Melhor mais sócios para ter um escritório full service ou parceria com parte em custos versus resultado? Marvin, o que eu tenho para você hoje? O que eu falo para todo mundo. Esse raciocínio aqui, lógico, para a sociedade é muito perigoso, porque sociedade é um casamento. Quantas vezes eu errei em me associar, né, fazer uma sociedade com alguém que não tinha a mesma visão que a minha, que me roubou durante o processo. Então, para você não passar por isso, faça uma sociedade para multiplicar o que você já tem, e não para dividir o seu custo, ou dividir o seu medo de crescimento, ou dividir especialidades do escritório. Isso não vale a pena. Eu vou pegar aqui o Marvin que faz, exemplo, tá, não sei, faz família, e vou pegar o Guilherme que faz empresarial. Aí eu vou juntar aqui os dois para fazer um escritório muito top de família mais empresarial. Essa não é a conexão que se faz através desse pensamento. Não vale a pena. Então, hoje, se você tem aqui quer fazer um escritório full service, faça como eu. Construa uma unidade de negócio que venha pagar a operação primeiro. Faça algo muito bem feito, o arroz com feijão. Exemplo, faz só o bancário. Aí você pega o bancário, estrutura ali uma unidade de negócio. Depois, a próxima unidade de negócio, você pega o dinheiro que esse aqui rendeu e você investe nela também para que você seja dono dela. Então, em vez de ter um parceiro ou um sócio, você pega lá e contrata alguém muito bom de previdenciário para fazer para você. Hoje, eu tenho Prev e eu não faço Prev. Eu paguei alguém para fazer o Prev. Eu paguei alguém para fazer o bancário, porque eu pago o salário deles. E aí, o lucro da operação fica na minha mão. Só que eu tenho eu tenho que ter a experiência de, naquela camada estratégica, eu reinvestir nos negócios. Agora, vira para cá. O ponto é, o escritório do Marvin aqui, ó, acho que é assim que escreve Marvin, né? Isso. Veja a sua operação como se fosse BUs. Então, eu tenho uma unidade. BU é Business Unit, tá, pessoal? É unidade de negócio. Eu tenho uma BU de bancário. Aí eu tenho aqui uma BU de empresarial. Só que não queira fazer tudo de uma vez só. Porque quando você faz tudo, o foco é disperso. A sua energia fica dispersa. Então, a chance de erro é muito grande. Agora, se você fizer muito bem o bancário aqui, aí você vai pegar ali o dinheirinho que sobrou do investimento e começa a botar aqui. Depois coloca no outra coisa aqui, pegar previdenciário. Enfim, vai indo, entendeu, Marvin? Mas você não precisa fazer uma sociedade para executar isso aqui. Para executar isso aqui, você só precisa ter um bom plano de crescimento e estar bem acompanhado, claro, com o nível de gestão. O ponto é, se o Marvin agora se afiliar com um sócio só para fazer isso aqui, a tendência é que às vezes ele vai botar um sócio previdenciário, e aí esse sócio previdenciário aqui, ó, não vai entregar uma BU muito bem organizada, porque ele não tem a energia que o Marvin tem. Ele não tem a visão de crescimento que o Marvin tem. O Marvin pensa em tecnologia, o sócio só quer fazer tudo analógico, o sócio quer viver no papelzinho, quer contar prazo no papel. E aí o que vai acontecer? O Marvin daqui a pouco está com um escritório top de bancário e o Prev está cagado, aí o Marvin está pagando a conta do sócio. E às vezes fez um acordo de sócios ali muito amarrado e vai ficar preso a isso. Ou o Marvin pega ali como você falou, um associado, né? Começa a pagar para um associado 30%, que é um sócio. Não deixa de ser um sócio. Porque ele está passando aqui 30% do que ele trouxe no Prev para essa pessoa que é um advogado que pode estar pagando, por exemplo, 3, 4, 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais, dependendo do estado, para ele mensal, em que ele vai ter uma lucratividade maior do que pagar porcentagem. Isso é o que eu falo para quebrar esses grilhões na cabeça de vocês, tá, gente? Por vivência própria. Hoje, Prev, bancário, ações em massa, a maioria delas são extremamente escaláveis. São ações, são BUs, né? Que depois de certo tempo, 12, um ano e meio, estão faturando mensal 600 mil reais. Aí você imagina você deixar 30% de 600 mil reais para um associado júnior, muitas vezes? Não tem lógica. Não é porque eu não quero deixar pouco dinheiro para alguém que trabalha para mim, mas não tem lógica. Você ganha um sócio sem passar para ele o ônus de empreender. E assim também é com a parte de sociedade. Não faça sociedade por esse motivo aí, tá, Marvin? Espero que tenha sido claro contigo. Fera demais, Gui. Muito obrigado. Vou te chamar lá pra gente conversar. Boa, meu querido. Fique à vontade, viu?
Lembrando, pessoal, quem chegou aqui agora, 007 no chat, para você depois acessar tanto o material dessa live de hoje, como também passar por uma reunião com o meu time aqui, te dar um direcionamento. Ó, para a gente já prosseguir para o encerramento, vira aqui para mim, Gu. Vou mostrar na tela aqui, ó. Nem deu muito tempo, né? Tá quase acabando a live já, ó. Aqui, gente, eu consigo controlar, como eu falei, né? A gente falou de várias coisas aqui. A gente falou de camadas de gestão financeira, erros comuns. Trouxemos aqui respostas para vocês. Sei que a live de hoje, ela mexeu com o seu psique de alguma forma. Seja na hora que eu falei de identidade, seja na hora que eu falei dos perigos de misturar conta pessoal com pessoa jurídica, enfim, entre outras coisas. Você que chegou depois na live, assista ela inteira. Porque eu tenho certeza que isso aqui te traz uma consciência e te destrava de coisas que estão te atrapalhando no crescimento, tá? E você que é do YouTube, não se esqueça. Você que não me segue aqui ainda, também já, ó, clica aqui, ó, para seguir o nosso canal. E olha que coisa importante, mostra na tela para eles aqui, ó. Isso aqui é como eu controlo hoje toda a parte financeira do meu escritório. Então, isso aqui é uma ferramenta nossa chamada Impact Mind, onde eu consigo enxergar, tá vendo aqui, ó, painel de caixa. Então, Guilherme, eu tenho que olhar o caixa todos os dias. Como é que eu olho? Planilhinha? Cara, pode também planilhar. Só que aqui tem um sistema que já me mostra tudo, ó. Eu consigo enxergar, inclusive, pessoal, olha ali, relatório, ó. Deixa eu abrir aqui relatório. Ó, DRE, não vou nem falar de DRE para vocês hoje, porque não vale a pena, pessoal, muita gente que está mais nova aqui nas lives. Mas, ó, insights financeiros, eu consigo enxergar, ó, qual que é meu fôlego de caixa. Com base no que eu tenho no caixa hoje guardado, ó, qual que é meu fôlego de caixa? 2,4 meses. Ó, recebimento em dia, resultado do período, tudo na palma da mão aqui eu consigo enxergar, inclusive quais são os top clientes. Lembrando, tá, que são dados fictícios, tá, gente? Tô vazando dados de ninguém aqui não, depois não vai achar que eu tô vazando dados de algum cliente aí. Outra coisa aqui, ó. Aqui também eu consigo mostrar calendário de vencimento, ó. Qual que é a grande dor de quem tô rico e tô pobre? Aqui eu consigo enxergar quando eu vou receber o boleto do cliente e quando eu vou pagar a conta do mês, né? Então eu consigo enxergar, por exemplo, qual que é o dia que vai quebrar meu caixa. Por quê? Lembra que eu falei um dos erros? Às vezes eu recebo tudo dia 20, mas eu pago a conta dia 10. Então aqui no calendário de vencimento eu consigo enxergar quanto tem para receber em agosto, quanto tem para pagar e se naquele dia eu vou ter dinheiro para pagar. Olha que coisa interessante. Mas Guilherme, eu não faço aqui esse bancário, esse empresarial. Não tem problema, olha aqui, ó. Para você que faz aí hoje, por exemplo, ações de êxito, eu consigo enxergar aqui também, ó. Mostra na tela ali, ó. Vamos entrar aqui em jurídico. Ó, esse aqui foi construído de advogado para advogado, gente. Então, olha que interessante. Aqui no jurídico, eu consigo enxergar os alvarás. Pô, mas como assim, Guilherme, os alvarás? Eu já tenho cálculos aqui já, por exemplo, BPC Loas, ticket médio R$ 9.000, recebe em torno de 14 meses. Então, o próprio sistema já vai colocando aqui os alvarás que estão pendentes para receber. Qual é a safra? Aqui, ó, planejado, ó, 13 casos vão me render R$ 101.000. E quando eu vou receber aqui esses 13 casos? Então, eu consigo enxergar ali, ó, os alvarás, quando vai cair aproximadamente, e já enxergar mais ou menos, eu ter a clareza de que, por mais que eu não estou vendo dinheiro no caixa agora, o que eu estou vendendo, em algum momento, vai me render alvará. Então, até para você que faz, às vezes, até uma área que tem alvará, tá? Por exemplo, bancário. Bancário também tem acordos, por exemplo. Dá para alimentar aqui. Quem faz prévio, trabalhista, dá para alimentar e dá para enxergar até, ó, taxa de conclusão de processos, distribuição no mês, ticket médio, tempo médio de processamento. Então, eu consigo cadastrar aqui o alvará novo e calcular, inclusive, tem dificuldade de calcular aqui a quanto que eu repasso para o parceiro. Aqui eu consigo, ó, colocar... Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui nessa... Mostrar ali, boa. Isso, boa. Ó, vou botar aqui valor total, R$100.000. Vou botar R$120.000. R$120.000. Sucumbência. Ó, vou botar aqui com parceria. Então, eu fiz uma parceria com o Marvin, né? Então, eu e o Marvin fechamos juntos um contratão aqui de... Vamos pegar aqui, tributário. E aí, R$120.000 total, o alvará, com parceria. Eu vou colocar aqui, ó, o escritório vai ficar com 20%, o cliente fica com 70% e o parceiro fica com 10%. Ó, já tem um cálculo já total. Posso até selecionar o parceiro que eu tenho aqui, se o Marvin é um parceiro comum, e no final ó, já me dá aqui esse bonitinho, quanto que eu vou distribuir para ele. Enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui, além da consciência, além dos processos internos, tem uma ferramenta de tecnologia para facilitar o seu dia a dia. Até porque tecnologia veio para isso, para otimizar a sua rotina do escritório. Seja você sozinho ou não,
Isso aqui é para trazer facilidade de você ter clareza nos números. E a ideia que a gente fez aqui no Impact Mind é, o Impact Mind está em constante mudança, né, pessoal? Mas a ideia é que eu tenho aqui uma facilidade para o advogado, desde que esteja sozinho ou acompanhado, que ele consiga ter o mínimo para ele ter noção de quanto que ele tem aqui hoje de financeiro, quanto que ele tem de reinvestimento, enxergar seus próprios números através de clareza. Para quem aqui nunca usou o Impact Mind, quer depois aprender a usar, a utilizar, eu vou deixar depois, você manda aqui para mim embaixo, ou no direct mesmo, né? Impact Mind, enfim, bota no chat aqui, Impact Mind, que eu peço pro Luiz, tá ali atrás, entrar em contato com vocês e ajudar. Eu vou deixar para vocês que estão na live hoje, tá? 15 dias de uso do Impact Mind. Aqui é a parte financeira, tá, gente? Mas tem parte de vendas, RH também, contratar de maneira automática. Eu já falei isso aqui com vocês algumas vezes, né? Vou deixar 15 diazinhos para vocês aí, de grátis, para vocês utilizarem, ver se é uma ferramenta que vai comportar na sua rotina. E se você gostar, você vai lá e adere ela mensalmente. E vou te falar real, tá? Conta Azul, Nibo, tudo é 400, 500, 600 reais. O Impact Mind, a gente criou ele para democratizar a tecnologia na advocacia. Hoje, isso aqui, o Finance, custa R$ 97 reais por mês. Então, a gente veio realmente para fazer com que você não gaste dinheiro à toa com as ferramentas que nem foram criadas para você mesmo, né? Gente, deixa eu ver como é que tá o chat aí. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Só seguir o Impact Mind também, acabou de entrar no grupo aí, gente, Impact Mind Group. Segue lá, nosso Impact Mind, para você também aderir, entender as outras ferramentas. Pessoal, gostaram da live hoje? Curtiram? Curtiram? E aí, muito densa a live de hoje? Boa, isso aí, Sandy e Henrique troquem figurinhas. Muito obrigado, Marvin. Gente, lembrando que... Deixa eu ver se eu respondi todo mundo. Ótima live. Obrigado, Sandy. Lembrando que toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, a gente está sempre aqui nessa live, trazendo conteúdo para vocês. Quanto mais, hoje teve perguntas, isso é muito importante para nós. Quanto mais perguntas, melhor, porque daí você consegue construir o seu próximo passo. Às vezes a sua pergunta, você tem vergonha, será que o Guilherme vai ligar? Não, gente, aqui é um espaço só fechado, só tem advogado, aqui é importante para a gente construir o futuro. O que hoje a gente pega aqui, se a gente começar a praticar amanhã, depois de amanhã, certamente vai mudar a sua advocacia. Então essa é a realidade que eu tenho para vocês aqui hoje. Live incrível, top de... Obrigado, Jean, obrigado, Marina, obrigado, Marvin. Live esclarecedora, boa, Paulão, vou te ligar já, hein? Pedro também colocou aqui, tem coisa que tá na cara, mas precisa ser ouvida, obrigado. É o famoso básico bem feito, né? O feijão com arroz todos os dias da gestão. Não existe fórmula milagrosa de crescimento, tá, gente? Existe bom trabalho com a boa gestão, sendo bem honesto, isso que é importante para todos nós. Então, pessoal, para você que está me acompanhando aqui agora, não me segue, já bota para seguir esse Instagram aqui. E lembrando que semana que vem a gente tem mais live, vou postar para vocês ali os temas das lives deste mês. E sempre live assim, direcionada. Se você não faz parte do meu ecossistema ainda, assim como a Sandy, o Henrique, que são já alunos, Paulo também, quer fazer parte do ecossistema, aqui nesse 007, você se inscreve e passa por uma reunião, uma sessão estratégica com o meu time. Lembrando, quem passar hoje 007 vai ganhar também ali a planilha de cálculo de custo de serviço. Então, além disso, vai passar por uma sessão estratégica com o meu time para poder verificar se o que nós temos hoje é possível a gente acelerar seu negócio nesse restinho de ano aí também. Lembrando, pessoal, não se esqueçam que nada melhor do que executar do que apenas planejar. Tá? Então, pegue tudo isso que vocês anotaram na live de hoje e executem. Executem todos os dias. E o seu próximo passo, o seu topo é meramente o piso do seu próximo nível. Conte comigo para isso e até breve, pessoal. Deus abençoe. É isso, tá entregue.